palavra nos alcançou. Deus, a tua palavra saiu de Judeia, saiu de Samaria, saiu de Jerusalém e chegou aos confins da terra, Pai. Chegou aos confins da terra, Pai. Há 2000 anos as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E ainda tem gente que duvida. Pai, nós éramos índios, nós éramos esquecidos em um lugar chamado Brasil. E a tua palavra veio até nós. Tua palavra tem ido pelos 4 cantos desse mundo. Tua palavra tem sido manifestada através da criação por séculos. Desde o começo, desde o início. A criação, ela manifesta as virtudes daquele que é o Criador. E Pai, a tua criação, ela se levanta nessa manhã, Pai, para adorar o Criador, para exaltar o nome do Criador. Nós existimos para isso. E Deus, queremos declarar esse lugar um ambiente livre. Nós declaramos, Pai, a vida. Nós declaramos, Senhor, todo laço de mente que aprisiona o cérebro. Deus, nós declaramos, Senhor, que toda sofisma, toda mentira que está nos nossos corações, que foram um dia enviados aos nossos pensamentos como uma seta inflamada, como um dardo que inflamou, eu arranco nessa manhã. Eu declaro cada mente, cada coração livre para receber a palavra que vem do teu coração, Pai. Uma palavra, Senhor, para uma igreja nessa manhã, uma palavra para uma cidade nessa manhã, uma palavra, Senhor, que não nos deixa vazio, uma palavra, Senhor, que nos torna pleno, em nome de Jesus. Amém e amém. Está bem aí onde você está? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não sei nem por onde começar, porque já está no meio do fim. Já está no bonde, já está. Eu estou com medo de estragar. Estou com medo de tirar aquilo que já entrou aí na sua vida, no seu coração. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar um pouco acerca da fé corporativa. A fé corporativa é aquilo que tem estado há séculos presente na igreja e nós nem sempre sabemos como lidar com ela. Mas antes de eu entrar e falar sobre fé, você sabia que toda ação sobrenatural, ela começa com uma ação natural? Toda ação sobrenatural, ela começa com uma ação natural. É uma ação do homem, é uma ação terrena, é uma ação física, é uma ação mental, é uma ação com os teus lábios. Jesus, ele está ali com 5.000 homens e tendo manifestado uma ação sobrenatural. Ele primeiro pergunta: ei, quem aí tem pães e peixes? E aqueles discípulos olham um para o outro e falam: ferrou, ninguém encomendou na padaria. Imagine se isso comprasse 5.000 pães numa padaria. Você chega lá e fala assim: me vê 5.000 pães. O cara pergunta se você não quer levar a padaria inteira já. Nossa, não quer ficar já com a padaria? E a pergunta é: por que Jesus ele faz sobrar 12 cestos, mas ele depende de 5 pães e 2 peixes? Porque toda ação sobrenatural depende de uma ação natural. E uma das coisas que hoje tem freado as nossas vidas, tem freado a igreja, se chama incredulidade. A incredulidade é aquilo que Jesus ele abominava. Sabem quem? Nos crentes. Jesus 2 vezes ele se surpreende. Em todo o tempo que Jesus passava pela terra, a Bíblia diz que Jesus se impressionou. Jesus ficou chocado em 2 situações. Uma delas é vendo a fé do centurião.
Jesus, ele olha chocado um centurião que fala assim: se você der uma palavra, o meu servo vai ser curado em casa. E Jesus, ele fala assim: nem em Jerusalém, nem em Israel encontrei tamanha fé. Jesus ali é a primeira vez que ele se impressiona com tamanha fé que aquele centurião teve. Mas tem um segundo momento onde Jesus, ele também se impressiona. Alguém sabe esse segundo momento? Momento onde ele encontrou a incredulidade no coração dos seus. Jesus, ele censurava. A Bíblia diz que em várias circunstâncias, Jesus censurando-lhes a incredulidade. E a incredulidade deles eram pessoas que caminhavam próximos a Jesus, eram pessoas que operavam sinais, que operavam maravilhas, e de repente um deles começava a duvidar de Jesus. Jesus se surpreendia com tamanha fé das pessoas, mas da mesma maneira Jesus se surpreendia com tamanha incredulidade das pessoas. E quando eu olho a igreja hoje, se fosse para dizer assim, qual que é o problema da igreja hoje? Não é um pastor ladrão, não é G12, não é um modelo, não é MDA, não é nada, senão uma coisa chamada incredulidade. Incredulidade é um posicionamento ante aquilo que as Escrituras dizem. Incredulidade é toda opinião muito boa, muito entendida, que vai contra aquilo que as Escrituras dizem. E nessa manhã eu gostaria de falar sobre essa fé. Eu não vou falar de incredulidade, porque não te leva a nada você saber o que é incredulidade. Mas a hora que eu te falar sobre fé, talvez você vai identificar aonde está a incredulidade do seu coração. É uma alegria poder receber todos aqui nessa manhã. Nós estamos gravando essas sessões, talvez você veja uma movimentação de câmera. Não se distraia, não se incomode com isso. O nosso desejo é gravar essas sessões e transmitir para mais de 30 cinemas pelo Brasil. Isso tem dado muito trabalho para nós, é um desafio gravar essa sessão de uma maneira que a gente jogue lá no Espírito Santo e alguém vá até o cinema num domingo de manhã como esse e assista o que você está sendo um protagonista. Você é um coadjuvante de uma coisa que nós queremos estender por todo o país. Nós temos recebido de todos os lugares mensagens dizendo: ei, INC no Espírito Santo, ei, INC em Manaus, INC em Tubarão, INC, e como que faz para abrir uma INC, como começa uma INC? E a gente tem buscado do céu alguma estratégia onde a INC ela não é simplesmente aberta, mas onde as pessoas elas comam dessa mesa, onde as pessoas elas encontrem uma palavra. E nessa madrugada eu fui dormir 4 horas da manhã, na comunhão entre alguns irmãos em uma casa, e ali tinha um professor, um juiz, o cara é top em direito. E aí, eu perguntei para ele: e aí, você é da onde? Eu congrego a igreja batista, tal e tal. Eu falei: você é batista? Ele falou: não, eu não sou batista, eu estou batista, eu não sou batista. Eu falei: opa, gostei dessa história. E aí esse cara, ele começou a falar sobre igreja, porque a igreja que eu creio é assim, a igreja que eu vejo é assado, porque eu creio numa igreja de pensadores, eu creio numa igreja, eu creio, e de repente eu cheguei, levantei a mão e falei: essa igreja existe. Ele me olhou, falei: essa igreja existe e chama Igreja no Cinema. Ele falou assim: eu sonho ver uma igreja em movimento, não uma igreja que está num buraco plantado e que você tem que ir todo dia ali, e aquilo ali é aquilo mesmo. A igreja que eu vejo é uma igreja que é para fora, é uma igreja que está lá fora, não uma igreja que está dentro de algum lugar. E aí eu falei de novo: essa igreja existe, se chama Igreja no Cinema, e você faz parte disso. A única ovelha que tem uma atenção 100% exclusiva do pastor, sabe qual que é? É a 100ª. Meu irmão, se você está aqui sentado esperando a atenção de um pastor, ou você é um perdido, ou você já está se perdendo. Nós existimos para dar 100% de atenção numa ovelha perdida, mas a Bíblia diz que ele deixa as 99 no aprisco, ele vai atrás da 100ª, e aquelas 99, elas são pastoreadas pelo que elas ouvem a voz do bom pastor. Ouvir a voz do bom pastor é entender que nem sempre o bom pastor está em cima de você te carregando.
E essa igreja que eu sonho hoje, uma igreja de pastores, de pessoas que existem para a centésima ovelha, e que não estão esperando a nossa atenção como igreja, que não estão esperando uma visita pastoral, que não estão esperando um pastor que vai celebrar a festa de 15 anos da filha. Não, porque uma igreja que não existe para os perdidos, ela já está extraviando os encontrados. Se nós não existimos para os perdidos, eu estou extraviando você que foi encontrado. Mas nós existimos para os perdidos. Nós existimos para aquele que está em maus lençóis. Inclusive para aquele que o Thales começou dizendo aqui, que saiu da presença do Pai e pediu a parte dele. Fantástico, fantástico. Você sabia que longe da presença do Pai, a sua herança ela é contabilizada? É contábil, você consegue mensurar quanto que é a tua herança? Mas dentro da casa do Pai, a sua herança, ela se mistura com a do Pai. Você nunca sabe o que é teu e o que é do teu Pai. O único lugar que nós podemos ter acesso ao todo da herança é dentro da casa do Pai. É dentro da presença do Pai. Por isso que a presença é mais importante do que a herança. Longe da presença do Pai, o filho pródigo, ele tinha herança. Ele tinha herança. Mas essa herança se chamava prosperidade. Ele tinha para ele. Dentro da casa do Pai, você não tem prosperidade. Dentro da casa do Pai, você tem abundância. É como se você pega um bolo, você tira uma fatia desse bolo. Quando você leva ele dentro de um prato, você sabe exatamente a quantidade de bolo que você tem no prato. Mas quando você pega essa fatia de bolo e coloca de volta naquele bolo, você não sabe que tamanho que é a fatia. Você não sabe o tamanho que é a fatia. Quando você volta o pedaço no bolo, você não sabe o tamanho que é a fatia. E a religião muitas vezes foi lá e determinou a sua fatia. Ó, a sua fatia é desse tamanho. E aí você tem que pegar a sua fatia e você tem que cuidar da sua fatia, porque veja bem, eu não tenho para mim, mas eu não tenho para os outros, mas eu queria economizar, mas eu queria isso. Meu irmão, o único lugar que a sua herança ela é curta, ela é findável, ela acaba, é fora da presença do Pai. Mas quando nós estamos nele, essa herança não tem fim. Você tem abundância, você pode dar, você pode gastar, você pode pagar, você pode ofertar, você pode fazer o que quiser, que não acaba aquilo que está sobre a sua vida. Nessa manhã, remova o tamanho da fatia que colocaram no seu bolo e entenda que o que é do teu Pai é teu e o que é teu é do teu Pai. E eu tenho aprendido que Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Sabe por que Cristo em nós é a esperança da glória de Deus? Porque Cristo em nós não é Cristo conosco. Cristo em nós não é Cristo com nós, se é que existe isso. Existem pessoas que andam 30, 50 anos com Cristo, mas todo aquele que está com Cristo ainda continua sem Cristo. Eu andar com Cristo é entender que eu continuo sem Cristo. Cristo está fora de mim. Mas quando você entende que Cristo em mim é a esperança da glória, então eu já não ando mais com Cristo, eu ando em Cristo. Eu e Ele somos uma coisa só, nós somos uma massa só. Você não está sem Cristo. Talvez essa semana você passou por uma situação difícil, circunstância, e é aqui que a gente começa a ter dificuldade de falar sobre pecado. Porque quando eu estou com Cristo, o pecado tem um efeito sobre a minha vida. Ele tem uma autoridade sobre a minha vida. Mas quando eu estou em Cristo, o pecado tem outra autoridade sobre a minha vida. Na verdade, ele não tem autoridade sobre a minha vida. Porque se o pecado tem autoridade sobre Cristo, então ele tem autoridade sobre mim. Mas se eu estou em Cristo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E agora o pecado depende de Cristo para entrar ou não na minha vida. Eu não quero falar sobre pecado, mas esse é o marasmo que está no meio da escândalo da graça. Não, mas e o pecado? Mas eu peco. Mas e como é que fica isso? Eu não consigo dar a resposta para João 1, versículo 7, 8, 9 e 10. Porque lá está escrito, se dissermos que pecamos, fazemos Deus mentiroso e blá blá blá, e temos um advogado. Só que aí no 2:1, ele continua dizendo assim: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, que é o capítulo 1 inteiro, para que não pequeis. Ponto. É difícil de entender isso. Mas como que a Bíblia falaria para eu não pecar, se o pecado ele me domina, se o pecado ele tem autoridade sobre mim? Não, ele tinha, até a cruz.
E semana passada, semana retrasada, eu soltei uma frase aqui que já deu... E essa frase diz assim, que o pecado começou a ser sepultado no batismo. E hoje eu queria dar mais um adendo nisso. O batismo de João era um batismo para arrependimento de pecados. Então as pessoas se arrependiam, e quando eles eram batizados, então eles eram livres do pecado. Só que o pecado ele ainda tinha aguilhão. O salário do pecado ainda era a morte. E aí Jesus ele vem, e a Bíblia diz que João era sacerdote, por isso ele batizava, e aí vem um sumo sacerdote. Aí chega Jesus e fala, não, eu vou me batizar. Mas eu te pergunto, por que Jesus precisava se batizar se nele não havia pecado? Se o pecado era para batismo de arrependimento, para a remissão dos pecados, Jesus vai lá e ele se batiza. Por que ele se batiza? Se ele não tinha pecado. E aí quando ele sai, desce uma pomba. E ali diz, esse é meu filho amado, em quem tenho nele prazer. E a Bíblia diz que Jesus ele se batizou, e existe um texto que diz assim, a fim de que a justiça se cumpra. E para mim sempre essa justiça era tipo assim, vou dar um exemplo, todos os crentes estão se batizando, eu também vou me batizar. Isso que eu pensei que era a justiça de Jesus. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A justiça significa que a partir dali, começou um processo que terminou lá na cruz, onde o pecado ele foi sepultado, onde o pecado foi morto, onde o pecado foi quebrado. Começou ali naquele batismo, onde Jesus como sacerdote, ele vem e ele toma para si pecados. E ele vai lá e se batiza. E a partir dali, quando ele volta, o que acontece? Não era só ele, mas alguém já conseguia expulsar demônios. Outra pessoa já sabia curar enfermos. Outra pessoa já fazia sinais e maravilhas. A partir dali, quando ele começa a colocar um ponto final, ele começa a colocar um limite no pecado, as pessoas começam a se mover no sobrenatural. Os sinais e maravilhas começam a acompanhar aquelas pessoas. E aquele processo que começou no batismo, ele termina o dia que Jesus crava uma cruz, uma coroa em Jesus. Você já se perguntou por que Jesus usava uma coroa? Por que ele foi coroado com espinhos? Porque quando um rei ele leva a coroa à sua cabeça, ele está dizendo que tudo que diz respeito àquele reino está nessa coroa. E quando ele coloca essa coroa, todos os despojos, toda a cidade, todos os soldados, o exército, todo o castelo, todo o exército, tudo que tiver sobre esse reino, ele coloca na cabeça e agora esse reino é dele. Sabe qual que era o reino das trevas? Penes, ponos, poneros. Toda sorte de maldade, toda sorte de miséria e toda sorte de pobreza. E todos os despojos de miséria, pobreza e maldade estavam nessa cruz. E quando ele toma essa cruz, a cruz que era de dor, a cruz que era de morte, a cruz que era de destruição, a coroa de morte, a coroa que era de destruição, tudo aquilo que dizia de respeito ao reino das trevas, Jesus ele leva na cabeça. E quando ele coloca, eles encravam essa coroa, ele toma para si todo um reino, onde Satanás por tantas vezes tentou negociar. Eu te darei todos os reinos, eu te darei o meu reino, se você fizer isso, se você fizer... Porque Satanás tinha um reino, e sabe que reino era esse? O reino da morte, o reino do pecado, o reino da destruição, o reino da miséria. E Jesus ele pega e fala assim, então me dá esse reino. Pum. E ele encrava. E a partir dali esse reino foi tomado e Satanás não tem mais poder sobre a sua vida. Satanás não tem mais reino. Satanás não reina mais. Satanás não tem mais império. Satanás não tem mais exército. Satanás ele não pode mais com a sua vida. E quando eu começo a falar de fé coletiva, eu começo a entender uma geração que crê, e não mais uma pessoa onde tocava a Jesus e Jesus olhava e falava, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Por quê? Porque era antes da cruz. Antes da cruz, essas pessoas, elas eram curadas, elas tinham acesso ao sobrenatural pela sua fé. Mas quando Jesus ele termina na cruz, Jesus ele começa a manifestar um novo nível de fé.
a fé corporativa. Uma fé que não é mais sua, que não é mais sua, que não é mais de mim, que não é mais do pastor, que não é mais batista, uma fé que não é mais presbiteriana, uma fé que não é mais visão missionária, uma fé que não é mais de ninguém, senão daqueles que creem. Essa é a nossa fé. E a fé corporativa, ela é a chave naquilo que nós estamos manifestando como graça. Nós falamos da graça de Jesus. E graça é interessante. Semana passada no carnaval, eu tinha uma agenda para fazer. O pastor de jovens, ele me liga, ele faz agenda com a moça que cuida da agenda aqui. E ele assiste a mensagem Escândalo da Graça, as nossas mensagens, escuta da gente. E chama eu para pregar no carnaval. E aí, na semana do carnaval, ele liga de novo, manda um WhatsApp, sem saber onde enfiar a cara. Ele devia estar falando com a cara no meio do joelho, assim. Lá no WhatsApp, de vergonha, ele fala: pastor, pede perdão pro Cal lá, porque o meu pastor escutou a mensagem do Escândalo da Graça e falou que esse cara aqui não prega para os meus jovens. E aí cancelou viagem, cancelou hotel, cancelou tudo. E eu fiquei pensando assim, é um camarada que deve estar caçando borboleta faz 10 anos e viu que alguém vai lá e vai abrir a portinha da gaiola. E aí eu confesso que eu fiquei bem feliz, porque eu podia ir para a praia, podia pegar o carnaval e fui para a praia. E quando cheguei em Florianópolis, o pastor Mish Fomenko, que é amigo da Igreja do Cinema, mora na Califórnia, ele estava pregando e eu falei: não, vamos lá, vamos prestigiar ele lá no retiro, no congresso deles, lá numa conferência. E quando eu cheguei na conferência, eu tive uma das maiores surpresas da minha vida. Um pastor, 55 anos, mais de 57 igrejas ali em Florianópolis. Ele sobe no púlpito, pega o microfone e fala assim: meus irmãos, há 40 dias as escamas caíram dos meus olhos. Fazem 40 dias que eu comecei a entender esse negócio da graça. E a graça te liberta, a graça te faz livre, a graça te livra inclusive de mim. Ele falava assim para a igreja dele. E eu comecei a perceber que a reforma é nacional. E ali Deus começou a falar: vocês não estão declarando isso há 2 anos? Um homem numa igreja, num padrão, no escalão de 80 pastores integral, pagando 80 salários. Ele chega e joga a toalha e fala: meu irmão. E aí no final ele chamou a gente lá numa salinha e falou assim: ó, chega, eu cansei, eu não quero mais oprimir as pessoas, eu não quero mais matar as pessoas. Porque a igreja fala assim: ó, Jesus já te deu tudo, mas vem aqui que você precisa comprar mais um pouquinho do resto que ele não te deu. E foi lindo. Eu olhei e falei: Deus, começou. É uma reforma nacional e essa igreja do Brasil vai ouvir falar sobre a graça de Jesus. E quando eu subi lá, peguei 5 minutos no microfone, falei: meus irmãos, não se desesperem, não se distraiam, porque a graça é só o início, não é o fim. Depois da graça, quando você entende graça, você faz uma noção do que é justiça. Depois que você entender justiça, aí faz sentido quando alguém fala que você é herdeiro. E herdeiro, você só sabe que herdeiro você é à medida que você desfrutou da herança. Nenhum herdeiro que nunca desfrutou de nenhuma herança consegue saber que herdeiro ele é. Herdeiro não é saber que você vai para a glória. Herdeiro é saber que você herdou e agora eu desfruto em vida. E quando eu entender que eu sou herdeiro, que eu desfruto, que eu enriqueço outras pessoas, que agora eu entendo que é uma vida em glória. E nós vivemos nisso. Graça, justiça, herança e glória. Graça, justiça, herança e glória. E por onde eu tenho passado, a única mensagem que eu falo é graça, justiça, herança e glória. Se todo crente no Brasil souber disso, o Brasil nunca mais será o mesmo. Os programas de televisão vagabundo acabam, porque ninguém mais assiste aquele lixo. As igrejas, elas vão ficar vazias. Os templos sendo financiados com a fé do povo vai acabar. E eu creio nesse tempo. Porque igrejas são pessoas e não templos, não tabernáculos, não grandes edificações. E quando se fala em fé corporativa, eu gostaria que você abrisse em Atos 2, 1 e 2. Atos 2, 1 e 2. Quantos estão comigo aqui? Está bem aí onde você está? Me dá mais 5 minutos? Atos 2, 1 e 2. Quando se cumpriu plenamente o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes, juntos no mesmo local. E de repente, veio um estrondo do céu,
e como um vento veemente que vinha com ímpeto, o qual encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles não eram apenas aqueles que estavam no mesmo endereço. No dia de Pentecostes eles não estavam na mesma igreja, eles não estavam na mesma conferência, eles não estavam no mesmo culto. Não é isso que a Bíblia diz, na versão que eu li aqui. Outras versões dizem que eles estavam no mesmo lugar, mas no original diz que eles estavam unânimes no mesmo lugar. É diferente. Eles estavam, sobretudo, unânimes na fé que contemplavam. Eles eram unânimes no mesmo lugar. Fala de uma fé corporativa, onde os sinais começaram a comprovar a palavra pregada. A Bíblia diz que o Senhor ia cooperando com eles. O Senhor ia acrescentando os salvos. Que ministério de evangelização era esse que eles tinham? Onde quem, na verdade, ia acrescentando os salvos era Jesus e não o meu impacto evangelístico. Não era o meu panfleto, não era. Era o Senhor que ia acrescentando. Marcos 16:20 diz: então os discípulos eles saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanhavam. Meus irmãos, nós não queremos ser uma igreja de sinais, mas nós queremos os sinais de uma igreja. Nós queremos aqueles sinais daquela igreja, uma igreja que quando o Espírito Santo veio foi derramado sobre toda a carne, foi derramado sobre todas as pessoas. Era uma igreja que começou a mover em sinais e maravilhas. Nessa manhã eu quero te dizer que existe uma fé corporativa. E eu quero chamar a igreja no cinema para um segundo nível de sobrenatural. Ações naturais nossas vão começar a manifestar ações sobrenaturais nesse ambiente, amém? O poder exponencial, ele é produto da unidade de fé. Uma coisa é uma pessoa ser curada. Isso é uma medida de fé. Outra coisa é quando você vê 2 sendo curado, vê 3 sendo curado, vê 10 sendo curado, vê uma cidade sendo curada. Quando você vê uma prisão sendo esvaziada, porque não existe mais presos para colocar ali dentro. Um poder exponencial, um poder que vai além de um indivíduo. Ele é produto da unidade de fé. Em unidade de fé, nós alcançamos outros níveis de fé, que é a fé corporativa, onde o céu é atraído e manifesto maravilhosa e criativamente de diferentes formas, sem produzir aquilo que simplesmente precisa ser atraído. Que aumente as ocorrências de milagres, sinais e maravilhas na sua vida, na minha vida, confirmando a graça do Evangelho do Reino de Deus, que pregamos por toda parte, e que isso não seja nada menos que o normal sobre a fé que pregamos e vivemos. A Bíblia diz que de fé em fé nós alcançamos a justiça. Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus, fala comigo assim, a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. A nossa justiça hoje não é mais no meu ato, não é mais na minha retidão, não é mais na minha integridade. A justiça que eu acesso em Deus não é mais por não pecar, por não transar, por não isso, por não aquilo, não. A justiça que vem de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça se revela no Evangelho por um canal chamado Fé em Fé. Em fé, em fé. E eu e você, nós precisamos acessar essa fé. Porque é pela fé que eu e você, nós vamos começar a manifestar a justiça de Deus, que ainda nas nossas realidades é uma teoria. Eu quero te chamar para você começar a manifestar justiça. Justiça nos campos universitários, justiça na educação de filhos, justiça no mercado de imóveis, justiça no mercado de ações, justiça nos meios políticos. Justiça. Nossa experiência de filhos maduros vem da nossa experiência no ensino da justiça. Ninguém aqui vai entender que filho maduro você é, voltando para a casa do pai, sem antes você passar pela experiência no ensino da justiça. A Bíblia diz que quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Olha esse texto, Hebreus 5,13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Enquanto nós somos crianças, nós não experimentamos a palavra da justiça. E sabe quem é criança? Criança é aquele que recebe leite. E sabe o que é o leite?
Leite é conhecimento para salvação. Aquele que nasce de novo, hoje nessa manhã alguns receberam um conhecimento da salvação. Você recebeu nessa manhã leite. Existem muitas igrejas que estão há 15, 30, 50 anos trazendo conhecimento de leite. Só falam sempre de salvação. Salvação do inferno, salvação do mundo, salvação disso, salvação daquilo. Querem na verdade fugir, porque é leite. Dá leite para uma pessoa a vida inteira. Não sei o que acontece com ela, seria uma boa experiência. Mas é isso que acontece hoje com as nossas igrejas. Toda vez que vem pregar aqui é leite. Pastor, mas isso eu já sei, já tomei. Pastor, estou com diarreia, é muito leite, é lactose. Mas a Bíblia diz que existe um outro ensino, que é a experiência no ensino da justiça. E se você é um salvo nessa manhã, eu quero te tirar do leite. Eu quero dizer assim, há um outro nível. Saia do leitinho. Tem mais, tem um banquete, tem sólido. Quando uma criança ela toma leite, leite é o que tem para hoje. O Taylor hoje está lá em casa e tudo que ele tem de opção é leite. Taylor, o que você gostaria de comer hoje? Se ele pudesse falar para mim, ele ia falar, o que você acha? É leite. Só que quando ele sai do leite, é infinito. Ele pode se alimentar de candies, de bala, de chocolate, ele pode se alimentar de churrasco, ele pode ser vegetariano, ele pode gostar de sushi, ele pode gostar de infinitos. E assim é a palavra de Deus. O dia que você começa a sair do leite, aí você fala, cristianismo é mais do que ir no culto e ficar ouvindo o pastor falar de salvação, falar de inferno, falar de pecado, é mais. Há um alimento para nós. E para finalizar, eu quero dizer que a fé corporativa, ela entende que é pela fé, primeiramente, que nós vivemos. Gálatas 3:11 diz, é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Nisso você já está você já está mestre nisso. Diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Pois o justo viverá pela fé. Uma pessoa que ainda está vivendo lei, ela ainda não descobriu o privilégio de ser um justo vivendo pela fé. Quem vive na lei não vive na fé, porque a lei é aquilo que está escrito, a lei é aquilo que eu sei, a lei é aquilo que eu coordeno, que eu domino, aquilo que eu controlo. Mas o justo, o íntegro, o estabilizado, ele viverá pela fé. Fé aqui significa constância. Ele vai mais longe. Segundo lugar, a fé corporativa é que pela fé nós entendemos. A fé corporativa é que pela fé nós vivemos. Segundo, que é pela fé corporativa nós entendemos. Olha esse texto que diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Como foi formado o universo? Pela palavra de Deus. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Se alguém que não tem fé, é possível essa pessoa entender que o universo foi formado pela palavra de Deus? Sem fé, é possível de entender isso? Então por que nós ainda continuamos discutindo criacionismo com evolucionismo na faculdade? Meu irmão, não perca o tempo. Não perca as suas palavras sábias debatendo isso com um cara que não tem fé. A única maneira de você entender a criação, o criacionismo, é por uma maneira. Pela fé nós entendemos. Fora da fé, você tem razão, é evolucionista mesmo. O macaco virou gente, só não sei onde que ele perdeu o rabo, mas virou. E aí você dá um joinha para ele e fala, que bom, cara, que bom que você já entendeu alguma coisa. Mas é pela fé que eu entendo que o universo foi formado pela palavra. Tudo que Deus criou no mundo, Ele não criou fazendo, Ele criou falando. Pela fé entendo isso. Pela fé, eu quero te chamar para esse novo nível de fé. Através da justiça de Deus, eu quero te chamar para essa fé corporativa, onde nós somos todos unânimes no mesmo lugar. A fé corporativa é entender que não importa quantas pessoas estão no mesmo endereço, mas quais pessoas estão naquele endereço.
E para terminar, pela fé, andamos em convicção e certeza. A fé corporativa entende que nós vivemos pela fé. A fé corporativa entende que nós entendemos pela fé, então não é pela cabeça nem pela doutrina. E a fé corporativa, ela entende que é pela convicção e certeza que nós caminhamos. Você não caminha baseado lá numa historinha que te contaram, é numa certeza e convicção. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Eu quero te chamar nessa manhã para você andar em fé, você enxergar em alguém uma coisa que nem ele mesmo vê. Eu quero te chamar a você entender que quando você for profetizar para alguém, você ter o primeiro passo de declarar palavras de vida, você declare palavras de vida para uma pessoa que você está vendo em fé. E eu tenho aprendido que isso é muito mais fácil. Se eu chamo um irmão teu, uma prima tua, e falo assim, profetiza sobre ele, você trava. Sabe por que você trava? Sabe por que você não profetiza, libera palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, declaration? Sabe por que você não declara sobre ele? Porque você enxerga ele como você conhece ele. Não, ele é orgulhoso. Não, ele é malandro. Não, ele é arrogante. Não, ele é egoísta. Não, mas isso é o que você enxerga. Mas quando você começa a olhar as pessoas através da certeza, aquilo que nós esperamos. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das que eu não vejo. Você começa a profetizar para alguém que ele é ímpio e você fala que ele é justo. Você começa a profetizar para alguém que é impura, né? Tem imoralidade sexual, tem imoralidade nos pensamentos, e você olha para ele e fala, não, você é puro, não, você é santo, não, você é herdeiro, não, você tem parte no reino, não, você... E aí fica mais fácil de profetizar para uma pessoa assim. Porque tudo que você profetizar não é para quem você está enxergando, mas é para quem você em fé está vendo. Lembra que eu falei semana retrasada? Que algumas pessoas enxergam, mas outras pessoas conseguem ver tudo aquilo que seus olhos não enxergam. E eu quero te convidar a você viver essa fé corporativa. Cada vez que nós nos reunimos nessas manhãs aqui, que você entenda que toda ação sobrenatural, ela começa de uma ação natural, erguendo as mãos, tocando alguém, trazendo uma palavra de edificação, lá no hall, pegando no colo, abraçando, dando uma palavra, chorando junto, se alegrando junto, porque hoje eu te vejo, a igreja que nós vemos, são reis e sacerdotes, reinando com Cristo, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. São homens e mulheres que não são dignos, o mundo não é digno deles. Você é alguém que o mundo não é digno de você. Mas hoje é um privilégio ter você na minha geração. Toda geração teve a sua chance de mudar o mundo, chegou a minha vez e a tua vez. Nós vamos mudar a nossa cidade, nós vamos mudar o nosso país, e é em fé que nós profetizamos isso. A fé corporativa, a fé que diz venha que você vai ser salvo, a fé que diz venha que você é curado, a fé que diz venha e você vai ser liberto. É uma fé coletiva, é o mesmo entendimento, porque quando eles estavam no mesmo lugar, unânimes, a casa se encheu num vento impetuoso e veemente, e houve um estrondo. A fé corporativa, ela libera um estrondo. Pum! Nesse estrondo não sobra ninguém. A incredulidade não vai entrar nessa porta. Eu declaro que a partir de hoje, as pessoas que chegam nesse teatro, nesse ambiente aqui, nesse cinema, quando elas adentrarem aquela porta, a incredulidade, ela vai ficar para o lado de fora. E esse ambiente é um lugar de fé, um dos lugares de maior fé que Jesus vai encontrar nessa cidade. A partir de agora, eu declaro que a fé coletiva, nós somos aqueles que professam uma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, porque nós sabemos daquilo que nós somos e para onde nós estamos indo. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar ainda pela sua vida. Eu quero te encorajar a você manifestar uma fé coletiva. Sabe o que é uma fé coletiva? Uma fé corporativa é aquela fé que você tem por alguém. A pessoa olha e fala, eu não tenho mais jeito. E você chega e fala, da onde você tirou isso? Você tem jeito. Aliás, você já teve, você já está pronto. Comece a ter uma fé corporativa. Comece a ter uma fé que é de uma igreja, é de um membro de um corpo chamado Cristo Jesus. A fé corporativa, ela manifesta as intenções de Cristo. Ela manifesta as verdades de Cristo Jesus. Feche os teus olhos.
Fique à vontade, aonde você estiver, adore o Senhor, exalte o nome dEle, receba essa palavra no seu coração, permita que o Espírito Santo Ele toque a sua vida. Nessa hora nós declaramos que o conhecimento da verdade está chegando nos corações. Nós chamamos o conhecimento, porque quando conhecemos e conheceremos e conheceremos e conhecereis a verdade então vos libertará. Eu digo, você está livre nessa manhã, você está livre do vício, você está livre da enfermidade, você está livre do sexo compulsivo, você está livre da pornografia, você está livre do amor ao dinheiro, você está livre. Satanás, você não tem poder, você está livre de demônios, você está livre de doenças psicossomáticas, você está livre de depressão, você está livre de intolerância à lactose. Você está livre, porque o conhecimento chegou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nessa manhã eu declaro que a verdade é suficiente sobre as nossas vidas. Vem a verdade sobre nós, nós somos libertos pela verdade. Que venham os sinais, que venham as maravilhas, que venham as curas, que venham os prodígios. Senhor, coopera conosco, confirma a Tua palavra, confirma-nos na palavra da justiça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, declaramos em nome de Jesus, aleluia, Nunca muda, são sem fim. Estou cercado por Tua graça e compaixão. Amor forte como o sol, mais lindo que palavras vão dizer, e a Tua luz brilha sobre mim, me leva a Tua glória infinita. Tua bondade os perdidos encontram. O Seu Filho deu pra morrer naquela cruz. Ergue bem alto a sua voz, adora o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua fé. Forte como o sol, mais lindo que palavras vão dizer, e a Tua luz brilha sobre mim, me leva a Tua glória infinita. Tá lindo isso tá lindo, aleluia. As nossas empresas, vem sobre as nossas escolas, vem sobre os hospitais, vem sobre a corporação da polícia, vem sobre os bombeiros, vem sobre os shopping centers, vem sobre os cinemas. Amor, vem amor, vem sobre nós, vem sobre a cidade, em nome de Jesus. Oh, aleluia, sim, Deus.
Todas as vozes juntos. Incrível, enche o meu coração. Estamos transbordantes. Quem é como tu? Nada é como o teu amor. Sim, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por mais essa manhã, por esse privilégio de desfrutarmos desse cinema. Obrigado, Senhor, porque o telão funcionou, porque todo mundo pôde ser edificado, ser fortalecido. E nós declaramos que essa palavra será suficiente para pastorear cada um aqui, segunda, terça, na quarta, na quinta, na sexta. Nós declaramos que o poder está na palavra. E eu declaro uma semana de experiência na justiça de Deus. Homens e mulheres experimentados, não mais crianças com leitinho, não mais crianças ouvindo falar de salvação, não mais crianças correndo daquilo que trazia antes para nós temores, mas homens e mulheres que sujeitam o pecado, sujeitam a maldade, que sujeitam tudo aquilo que não pode contra a tua igreja. Em nome de Jesus, amém.